Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Miss Club, continuando a nossa temática de insuficiência cardíaca. A gente veio falando aí de todo o bloqueio neurohormonal envolvido na insuficiência cardíaca, né? E aí a gente parou um pouco no tempo para vocês entenderem a evolução do tratamento também ao longo dos anos, né? Que não é tudo mastigado como vocês têm hoje. E começou a falar de algumas terapias adjuvantes no tratamento aí da IC, principalmente agudamente descompensada, né? Na aula passada, o Dr. Gustavo apresentou para a gente sobre o uso da furosemida em altas doses e também da ultrafiltração para descongestão aguda, né? Ele falou brilhantemente para a gente dos fenômenos, né? Do break phenomenon, do threshold dose e do sail dose, mostrando que o nosso mecanismo começa a gerar escapes, né, de compensação para tentar barrar esse efeito da furosemida, né, onde a gente tem uma dose teta, onde a partir dela a gente não consegue mais ter tanta natriurese, onde a gente tem um limiar de dose, onde se você fizer uma dose muito baixa, você não consegue vencer aquele limiar e não vai ter uma diurese efetiva. E ele comentou também do break phenomenon, que nada mais seria aonde o néfron começa a perceber essa perda de sódio e começa a evoluir com uma hipertrofia ali, né, para tubo distal, para poder gerar essa reabsorção, né, e não gerar uma perda persistente, né. Então, a Mari vai trazer para a gente aí 2 ensaios agora, um mais clássico, né, que seria o Chlorotic, e outro mais recente, que seria o Advar, explicando como a gente consegue driblar esses fenômenos e tentar otimizar a natriurese e a descongestão mais agressiva dos nossos pacientes. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana Vilela, sou R3 de Cardiologia do Hospital Mecor. Como o professor falou, primeiro eu vou apresentar o Chlorotic Trial para vocês, que veio trazer combinando diuréticos de alça com tiazídicos para insuficiência cardíaca descompensada. Bom, esse foi um estudo que foi publicado na Sociedade Europeia de Cardiologia. E primeiro, em relação ao contexto, nós sabemos que a congestão é a principal causa de internação na IC aguda, e o uso prolongado de diuréticos de alça vai aumentar a reabsorção distal de sódio, favorecendo a resistência diurética, né? Então, a associação de um tiazídico poderia promover um bloqueio sequencial do néfron, aumentando a natriurese e aumentando, consequentemente, a descongestão. Mas, até esse momento, faltavam estudos multicêntricos randomizados que avaliassem essa estratégia. Então, o Chlorotic veio com o objetivo de avaliar se a adição da hidroclorotiazida à terapia já otimizada com furosemida acrescentaria uma melhora da descongestão, uma resposta diurética maior em pacientes com EC descompensada. Então, eu trouxe aqui uma figura que ilustra o néfron e a atuação de cada diurético ao longo desse néfron, né? Onde cada diurético atua ali no néfron. Então, ali no túbulo contorcido proximal é onde acontece a maior parte da reabsorção do sódio, 65%, né? Que é onde age a acetazolamida. Na alça de Henle, porção ascendente ali, é a região onde age a furosemida, que é o diurético que era mais usado até esse momento. O túbulo contorcido distal, a ação dos tiazídicos. E no ducto coletor, a ação da espironolactona. Então, hoje, nesse estudo no Chlorotic, a gente vai avaliar a ação dos tiazídicos, que agem ali no túbulo contorcido distal, em pacientes já em uso da furosemida, que está agindo ali na alça de Henle, né? Para tentar melhorar essa descongestão. Em relação aos métodos, foi um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, multicêntrico, envolveu 26 centros na Espanha, com um N de 230 pacientes, metade alocados no grupo da hidroclorotiazida e metade no grupo do placebo. Lembrando que todos os pacientes de ambos os grupos estavam já com a associação do uso da furosemida EV. De critérios de inclusão, então, pacientes que estavam em IC descompensada agudamente, com uma internação menor do que 24 horas, que já faziam uso crônico da furosemida em casa de 80 a 240 mg por dia e que tinham pelo menos
18 anos ou mais. E foram excluídos do estudo pacientes em choque cardiogênico, em síndrome coronariana aguda, com uso recente já de diuréticos tiazídicos em terapia de substituição renal, com sódio menor ou igual a 125 e potássio menor ou igual a 2,5. Bom, aqui eu trouxe as características clínicas basais dos pacientes, então selecionei aqui algumas informações mais importantes. A idade média dos pacientes era de 83 anos, então eram pacientes com idade bastante avançada. A fração de ejeção média de 55%, tinha um predomínio de pacientes com IC de fração de ejeção preservada. A mediana de ProBNP deles era de 6.173, e outras características aqui na tabela que eu trouxe, mostrando que os grupos eram semelhantes entre si, tanto o grupo placebo quanto o grupo da hidroclorotiazida, o que permitia uma comparação adequada em relação à intervenção. Bom, e que intervenção era essa, então? A hidroclorotiazida era introduzida para os pacientes via oral por 5 dias e era realizado um ajuste de dose de acordo com a função renal. Então, pacientes com taxa de filtração maior ou igual a 50 recebiam 25 miligramas dia, de 20 a 50 recebiam 50 miligramas dia e menor que 20, 100 miligramas dia, sendo que todos os pacientes também recebiam a furosemide-V, tanto o grupo placebo quanto o grupo controle. E quais os desfechos que o estudo buscou, né? Desfecho primário era a perda de peso em 72 horas e a melhora da dispneia. E de desfechos secundários, perda de peso em 96 horas, diurese, a resposta diurética, o tempo de internação, a mortalidade e a reinternação. Bom, então primeiro aqui em relação aos desfechos primários. O primeiro desfecho primário, então, que foi avaliado era a perda de peso em 72 horas, né? A gente tem esse gráfico aqui que mostra que o primeiro desfecho ele foi positivo para o grupo da hidroclorotiazida. Então, os pacientes tratados com hidrocloro, eles tiveram uma perda de peso maior em 72 horas, né? A diferença bruta entre os pacientes da hidrocloro e do placebo foi de 0,8 quilos, mas foi realizado um ajuste, né, para que os grupos ficassem mais equivalentes, e a diferença ajustada foi de 1,14 quilos, né, depois dessa análise estatística para minimizar os desequilíbrios. Então, pacientes que, né, do grupo placebo, em relação à hidroclorotiazida, os da hidrocloro perderam 1,14 quilos a mais depois de 72 horas da terapia otimizada, né. É importante falar que esse desfecho foi um desfecho primário contínuo, então um desfecho que avaliou quilos perdidos. Isso é um marcador indireto de descongestão, né? Não é um marcador direto como a dispneia, como a clínica do paciente. Então isso é bem importante aqui para nós lembrar que a perda de peso é um marcador indireto de descongestão clínica como desfecho. E que foi positivo. Teve uma melhora nos pacientes da hidrocloro. Já o segundo desfecho primário era um desfecho relacionado à dispneia, e aqui foram empregadas duas escalas de avaliação de dispneia nesses pacientes. A primeira escala era uma escala visual analógica, em que os pacientes recebiam uma linha medindo 10 centímetros, né? Quanto mais próximo do topo, mais próximo de não consigo respirar, e quanto mais inferior nessa linha, seria respiro normalmente. Então, no início do estudo, às 24 horas de estudo, às 48 horas e às 72 horas, os pacientes marcavam um ponto entre essa linha. Quanto mais superior, mais próximo de não consigo respirar, mais inferior respiro normalmente. Esses 4 pontos eram marcados nesse gráfico, tanto dos pacientes do grupo placebo, quanto do grupo da hidroclorotiazida. E o que era então avaliado era a área sob a curva, a área formada através desses pontos, das notas, digamos assim, que os pacientes deram em relação à dispneia, né? A área sobre a curva da hidroclorotiazida foi 960 contra 720 do grupo placebo. Então, em números brutos, a gente considera que a hidroclorotiazida teve uma área maior. Então, como se a dispneia tivesse melhorado mais no grupo da hidroclorotiazida. Porém, teve um P de 0,497 após 72 horas e 0,547 após 92 horas. Então, isso não teve significância estatística. A gente pode dizer que, através dessa escala visual analógica, não houve melhora da dispneia no grupo da hidrocloro em relação ao placebo.
E a segunda escala que foi utilizada para a avaliação da dispneia, que é o nosso segundo desfecho primário aqui do trabalho, foi a escala de Likert. Então, era perguntado para os pacientes a seguinte questão: considerando o primeiro dia de estudo, como está a sua falta de ar agora, sua dispneia agora, né? Também com 24, 48, 72 e 96 horas. E esses pacientes podiam responder de 1 a 7. Então, a dispneia está, em relação ao início do estudo, muito pior, moderadamente pior, um pouco pior, sem mudança nenhuma, um pouco melhor, moderadamente melhor ou muito melhor, né? E aqui a figura mostra pra gente que o branco, né, a coloração em branco ali, são os pacientes que não perceberam mudança nenhuma da dispneia. As tonalidades de verde mostram os diferentes graus de melhora da dispneia, e as tonalidades em roxo, rosa ali, mostram as diferentes pioras da dispneia, né? A gente pode observar que a distribuição das categorias entre o grupo placebo e enalapril foi muito semelhante, né? Então, a gente vê ali tanto 24, 48, 72 e 96, as respostas dos pacientes foram semelhantes, então também não houve significância estatística em relação à melhora da dispneia pela escala de Likert. Então, resumindo os nossos desfechos primários, a gente tem que, apesar da maior perda de peso, que é, como eu falei, uma avaliação indireta da descongestão, não houve melhora sintomática da dispneia, né? Através daquelas duas escalas de dispneia. Então, esse foi nosso desfecho primário. Agora, em relação aos desfechos secundários, o primeiro desfecho secundário avaliado foi a perda de peso para cada 40 miligramas de furosemida. Então, a gente pôde observar que houve evolução de perda de peso em ambos os grupos. Então, ambos os grupos tiveram, sim, uma descongestão, assim como nós vimos lá no desfecho primário, mas aqui era em relação a cada 40 miligramas de furosemida. Então, isso visava avaliar o quanto a hidroclorotiazida potencializava a ação do diurético de alça, no caso a furosemida, né? A gente observa aqui que a curva da hidroclorotiazida, ela permanece abaixo. A hidrocloro é o azul mais escuro, que é a curva mais inferior, e a curva mais clara é a superior de placebo, né? Então, a gente observa que a curva da hidrocloro, ela permanece mais inferior durante todo o estudo. Elas começam próximas e a curva da hidrocloro aparece mais inferior. Isso demonstra para nós uma maior perda de peso para cada 40 miligramas de furosemida administrada, comprovando, então, que a hidrocloro aumenta a eficiência do diurético de alça, reforçando aquele conceito que eu falei do bloqueio sequencial do néfron, né? Que seria a gente bloquear a reabsorção de sódio em diferentes regiões do néfron, fazendo um bloqueio sequencial. Aqui teve um P de 0,002, que foi estatisticamente significativo. O nosso segundo desfecho secundário é a mortalidade. Aqui a gente tem uma curva de Kaplan-Meier que nos mostra a avaliação da mortalidade em 90 dias. Aqui nós observamos que as duas curvas, placebo e hidrocloro, elas estão praticamente sobrepostas durante todo o segmento. Então, embora a resposta diurética de descongestão tenha sido melhor, como nós vimos anteriormente, isso não resultou em redução de mortalidade, porque a mortalidade foi semelhante em ambos os grupos no segmento aí de 90 dias. O próximo desfecho secundário seria a reinternação. E aqui acontece a mesma coisa do que nós dissemos agora. As curvas estão praticamente sobrepostas, o que mostra que durante o segmento não houve um benefício em relação à redução de reinternações no grupo hidrocloro em relação ao grupo placebo. Então, aqui resumindo tudo que nós vimos em relação aos desfechos primários e secundários, houve uma eficácia em relação à perda de peso em 96 horas, uma maior diurese desses pacientes em 24 horas, 1.775 em média do grupo hidrocloro contra 1.400 de diurese do grupo placebo. Houve uma maior eficiência diurética e o aumento da resposta do diurético de alça, reforçando aquele bloqueio sequencial do néfron. Mas, em relação a tempo de internação, mortalidade e novas internações em 30 e 90 dias, não houve benefício clínico. Então, isso que a gente pôde observar nos desfechos primários e secundários. E aqui é a tabela que eu trouxe, que mostra também para nós os desfechos primários e secundários. Mesma coisa, melhora dos parâmetros de diurese, mas sem que isso se traduzisse em redução de tempo de internação, em mortalidade ou em redução de reinternações.
Bom, aqui a gente tem, então, o nosso forest plot, que é a análise de subgrupos, né? Nós podemos observar que todos os pontos, eles estão à esquerda da linha de nulidade, né? Em todos os subgrupos. Isso nos mostra que a hidrocloro teve benefício em relação à perda de peso, independentemente do subgrupo avaliado, independente de sexo, de idade, de fração de ejeção, de função renal. E isso nos mostra que foi um benefício consistente em toda a população estudada. Lembrando que nós estamos falando em relação à perda de peso, já que em relação à dispneia, à reinternação, à mortalidade, a gente não teve uma mudança significativa. Bom, sobre segurança e limitações, a gente observou que 46% dos pacientes do grupo hidrocloro teve uma piora da função renal, 40% apresentou alguma redução do potássio, mesmo que discreta, mas não houve uma hiponatremia grave, uma hipotensão, mortalidade maior em 30 dias ou eventos adversos mais graves, né? As limitações do estudo em relação ao recrutamento interrompido precocemente. Então, inicialmente foram planejados 304 pacientes, mas foram alocados nos grupos apenas 230 por dificuldade de recrutamento mesmo, porque não se conseguiu selecionar 304 pacientes que estivessem dentro dos critérios de inclusão e sem critérios de exclusão, então acabou ficando só em 230 pacientes. Como eu já havia dito, dos desfechos primários, houve benefício apenas em relação à perda de peso, que é o marcador indireto, mas sem benefício no marcador direto, que seria a dispneia. O desfecho primário em relação ao marcador substituto, então, o que eu acabei de falar, um desfecho indireto. A população, em sua grande maioria, era idosa, como eu falei, por volta dos 83 anos, e a maioria com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, então não teve tanta avaliação em relação à fração de ejeção reduzida. Os pacientes já estavam em uso prévio de altas doses de diurético de alça, né, que inclusive era um critério de inclusão, e o poder limitado de detectar as diferenças entre mortalidade e reinternação. Então, o que a gente pode concluir aqui? A hidroclorotiazida, quando associada à furosemida, apresentou sim uma melhora da resposta diurética, com uma maior descongestão em pacientes com IC aguda, né? Tentando driblar esse problema da resistência diurética, né? Então, quando os pacientes estavam em uso de furosemida em doses muito elevadas, os segmentos mais distais do néfron acabavam que, por compensação, começavam a reabsorver mais sódio. Então, se a gente faz o bloqueio dessa região que está reabsorvendo mais sódio, um bloqueio sequencial do néfron, a gente tem uma melhor descongestão, que é o que a hidroclorotiazida fazia. Apesar do benefício da perda de peso, não houve melhora dos sintomas em relação à dispneia, sem redução de mortalidade ou de reinternações, e a gente conclui que essa estratégia deve ter seu uso individualizado, considerando que tem sim algum risco de piora da função renal e de hipocalemia, e de novo, que os benefícios foram em relação à perda de peso, e não em relação à dispneia ou desfechos maiores. Então, aqui no checklist da avaliação crítica do artigo científico, nos desfechos primários, a designação dos tratamentos para os tratamentos foi randomizada, todos os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio intenção de tratar. Nos desfechos secundários, a condição cega foi sim contemplada, os grupos eram similares desde o início do estudo. Além da intervenção experimental, os grupos foram tratados igualmente, então ambos receberam as mesmas doses de furosemida e os demais tratamentos. É possível incorporar os resultados na prática clínica? Sim, a gente pode aplicar esses resultados para os nossos pacientes. Todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados? Não, porque, exatamente pelo que eu disse, houve perda de peso, mas não um benefício significativo em relação à melhora da dispneia, mortalidade e reinternação. E os benefícios do tratamento superam os riscos e os custos? Sim. Então, do primeiro estudo é isso. Parabéns pela apresentação, Mari. Adorei o slide lá mostrando os sítios de ação do diurético, isso sempre mostrando muito domínio aí de medicina baseada em evidências, de intervalo de confiança, de redução de risco relativo, isso aí é muito bom. Sobre o clorótico, acho que você deixou bem pontuado, né? Apesar de ter sido um estudo duplo cego aí,
vai ser uma estratégia que a gente pode lançar mão no cenário daquele paciente que tem uma congestão refratária, então já está com altas doses de furosemida e a gente não consegue negativar balanço, principalmente, por exemplo, na HGU, onde nem sempre a gente tem a diálise disponível, né? No, aqui na MECORC, a gente acaba tendo alta filtração, como eu falei na última aula, acaba sendo muito mais prático, né? Mas é uma estratégia eficaz, que a gente pode lançar mão quando o paciente ainda tem uma diurese, né? Depois que já fechou o rim, dificilmente vai acabar funcionando. Os cuidados, bem que a Mari colocou, né? Maior risco aí de hiponatremia, de hipocalemia, e aí é sempre interessante, quando vocês forem nos DEIC, né, no Congresso de IC, eles sempre colocam aí a questão do hidrocloro como potencial de natriurese, e por mais que a espirolactona, ou eplerenone, tenham uma ação diurética, eles sempre vão colocar eles, lógico, como um tratamento padrão da IC, então o paciente vai ter que usar a espirolactona ou a eplerenona pela IC, né, ele tem benefício do uso, mas eles nunca vão falar que teria aquele potencial diurético, né? Diferente, por exemplo, do paciente cirrótico, quando vocês usam 100, 200, 400 miligramas de espirolactona, pensando no efeito diurético. Aqui na IC, eles sempre pontuam que seria mais um efeito poupador de potássio, como você vai estar usando altas doses aí, tanto da furosemida quanto da hidroclorotiazida. E o mais importante, Maria, até você poder voltar lá no slide, que eu sempre comento para vocês da dose, na beira do leito, que normalmente vocês vão ter a ideia que, como o paciente está com piora da função renal, então eu vou reduzir a dose da medicação, né? E até uma discussão que eu já tive com alguns nefrologistas, de, por exemplo, o tratamento da hipertensão. Se teria algum benefício de usar hidroclorotiazida no paciente renal crônico, com clearance mais baixo, né, abaixo de 30, né, que seria uma contraindicação relativa aí. E o que eles colocam, assim, na questão da hipertensão é que você pode tentar, e o controle que você pode fazer é, basicamente, você começou o diurético, tiazídico, e passado de 10, 15 dias, o paciente começa a ter redução do potássio, do sódio, é sinal que algum efeito o tiazídico ainda está fazendo, né? Mas nesse cenário específico da descongestão da IC, essas são as doses que vocês têm que memorizar. Então, assim, normalmente esse paciente já vai estar com clearance muito reduzido, então vocês vão ter que usar de 50 a 100 miligramas dia, enquanto geralmente, provavelmente, racional da maioria de vocês, antes de ter passado no estágio, seria de, às vezes, usar 12,5, ou de não usar se o cliente estivesse abaixo de 25, né? Mas é uma estratégia que a gente vai lançar a mão, e talvez a única consideração aí é que talvez aquele paciente agudamente descompensado, e é muito que o Mullins coloca na apresentação dele sobre o próximo trabalho, que vocês têm que imaginar que o paciente está nasarcado, aquele mesmo edema que você está vendo ali em membro inferior, aquele mesmo edema pulmonar que você está vendo no raio-x, ele vai ter na alça intestinal, entendeu? E, normalmente, quando você tem um estado de hipervolemia e de baixa perfusão, você sempre vai dar preferência para os órgãos nobres, né? Então, cérebro, coração e rim. Então, você ainda tem uma redução maior ainda da perfusão para intestino, né? Então, talvez naquele paciente muito anasarcado, a absorção vai ser menor e o efeito, consequentemente, menor também. Mas, apesar desse trabalho ter sido feito mais com pacientes com fração de ejeção preservada, a gente tem série de pequenos trabalhos e trabalhos em vida real mostrando que é uma estratégia válida também para paciente com IC de fração de ejeção reduzida. Acho que a Nath tinha comentado alguma coisa no chat, deixa eu tentar abrir aqui. Aí, a Nath também falou que gosta muito dessa estratégia. Mesmo nos pacientes ambulatoriais ou nos pacientes de consultório, Nath? Internado mesmo. É uma estratégia que a gente gosta também.
Dr. Halsted está aí, tem algum comentário a fazer, alguma experiência aí lá do Dante, da Edjuína? Fala, meu amigo, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Então, Então, pessoal, muito interessante esses trabalhos que avaliam ciência cardíaca, né? 12, esse clorote, que a gente vai ver o Advor, que realmente, assim, são trabalhos que a randomização, o desfecho tem que ser peso, sintoma, mas o grande problema é a terapia. Esses pacientes, eles têm uma hipervolemia significativa. Então, primeira coisa, redução de diurese de 1.700 ml no paciente de ciência cardíaca do primeiro dia é uma diurese muito ruim. É baixo essa diurese. O cara está hipervolêmico. Então, você tem que atingir alvos maiores. Então, alguns trabalhos mais recentes, como o ENAT, que a gente vai ver futuramente, que você tem uma terapia-alvo, além da diurese, na média ali 3,5 a 5 litros por dia. O sódio urinário. Então, primeira coisa, os novos trabalhos estão tentando metas mais rigorosas de congestão. Então, se você quer melhorar sintoma, 1.700 ml no primeiro dia, você não vai melhorar sintoma do paciente excessivamente congesto. Ele provou que realmente o bloqueio sequencial aumenta a diurese em si. Segunda coisa, o paciente ele é congesto às vezes 8, 10 litros, então 5 dias de diurese não vai conseguir fazer essa congestão total. Então, provavelmente, quando acaba esses 5 dias, os dois vão para o mesmo tratamento. E aí você acompanha o paciente em 30 dias, os dois perderam a mesma quantidade de peso. Então, aqui são trabalhos difíceis de você fazer, do placebo, em que você deixar de tratar ele e no outro grupo tratar. Talvez você conseguiria ver essa diferença significativa no que foi feito com o quadro de angina e angioplastia, né? Tirar o tratamento de angina no outro grupo e comparar com a angioplastia. Mas aqui, talvez, provavelmente, não seria liberado esse tipo de tratamento com um paciente muito congesto no acompanhamento. Então, aqui são conceitos. Funciona, bloqueio sequencial. Se adicionar a espironolactona, provavelmente vai funcionar mais. Se adicionar a acetozolamida, como a gente vai ver nos próximos trials, funciona mais. Para a pressão, funciona? Funciona. Lembra que a gente teve um trabalho chamado Click Trial 2022, que foi o uso da clortalidona nos pacientes com classe funcional 4, média de clearance de 23, e mostrou que o uso da clortalidona em até 50 miligramas reduziu em até 10 milímetros a pressão. Então, a ideia de que o tiazídico tem que ser tirado em doses abaixo de 30 de clearance não é mais válida. E, como o Janine falou, provavelmente a hidroclorotiazida vai funcionar do mesmo jeito, mas tem que ser uma dose maior do que a gente utiliza ali na média de 25 miligramas. Talvez com exceção para a cetazolamida, que ela tem que ser corrigida para a função renal. Então, talvez a cetazolamida, se piorar a função renal, talvez você realmente tenha que fazer uma certa correção. Mas trabalho muito bem apresentado, só não levar o conceito de que não se deva usar, porque o desfecho final não foi muito significativo. Talvez a meta de rigorosidade aqui deveria ser melhor, uma descongestão maior. valeu, Halsted. A Nath comentou aqui também que ela usa a hidrocloro também usava, né, hidrocloro também para controle de pressão, mas que no congresso lá de hipertensão, né, que a Nath faz parte da sociedade, não é um consenso por parte de boa parte dos nefrologistas, né, quando o paciente já tem uma DRC, eles geralmente têm medo de aumentar a hidroclorotiazida. Valeu, Nath. Mais alguém tem algo a perguntar, acrescentar, gente? Pode passar para o Advor, então, Mari. Bom, então o próximo trabalho que a gente vai comentar é o Advert Trial, em que a gente avaliou a cetazolamida na insuficiência cardíaca agudamente descompensada com sobrecarga volêmica. Foi um trabalho apresentado no The New England. E aqui o contexto é também que a congestão é a principal causa de hospitalização na IC descompensada, como a gente disse no outro trabalho, e que apesar do uso de diuréticos de álcool em doses elevadas, muitos pacientes acabavam recebendo alta ainda com uma congestão residual. Isso geraria maior mortalidade
maior risco de reinternação e uma pior qualidade de vida. A acetazolamida é um medicamento que inibe a anidrase carbônica, ela atua no túbulo contorcido proximal, reduzindo a reabsorção de sódio e potencializando também os efeitos dos diuréticos de alça, né? Alguns estudos pequenos sugeriam uma melhora da natriurese com o uso da acetazolamida, e a hipótese, então, que seria avaliada era se a associação da acetazolamida ao diurético de alça aumentaria a eficiência da descongestão no paciente em ser descompensado. Aqui eu trouxe aquela mesma imagem do néfron, né, com a atuação do diurético em cada uma das porções, e agora nós vamos falar, então, da acetazolamida, que atua no túbulo contorcido proximal, inibindo a anidrase carbônica e aumentando a diurese e a descongestão do paciente. Sobre os métodos, foi também um ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado, multicêntrico, com 27 centros na Bélgica, e prospectivo. Ele envolveu um N de 519 pacientes, sendo 259 do grupo acetazolamida, 260 no grupo placebo. Sobre critérios de inclusão, pacientes que estavam com IC descompensada agudamente, que tinham sinais clínicos de congestão, que tinham um BNP acima de 250 ou um NT-proBNP acima de 1000 e que já estavam em uso crônico de furosemida de pelo menos 40 mg dia ou outro diurético de alça equivalente. E eram excluídos pacientes com PA sistólica abaixo de 90, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 20, que já faziam uso prévio de acetazolamida ou de SGLT2 e que estavam em uso maior do que 80 mg de furosemida EV antes da randomização. Sobre as características clínicas basais dos pacientes, então eles tinham aqui uma idade média de 78 anos, uma fração de ejeção média de 43%, o NT-proBNP mediano de 6.173, 82% desses pacientes tinham uma taxa de filtração abaixo de 60 e 92% tinham edema periférico. Os pacientes, tanto do grupo placebo quanto do acetazolamida, eles eram semelhantes, o que também permitia uma avaliação mais fiel dos resultados. Sobre a intervenção, então, foi adicionado aos pacientes que já estavam em uso de diurético de alça a acetazolamida 500 mg EV uma vez ao dia. Esses pacientes, quando internados, já usavam a furosemida ou outro diurético de alça, eles recebiam esse diurético EV equivalente ao dobro da dose oral habitual. Então, era feita uma equivalência do quanto o paciente usava de diurético de alça em casa via oral, ele usaria a dose equivalente ao dobro EV na internação. O paciente era tratado por até 3 dias ou até a sua descongestão completa, e era recomendado que as demais terapias típicas para IC fossem inalteradas durante a fase aguda, nos 2 grupos. Sobre os desfechos, o desfecho primário avaliado era a descongestão completa em até 3 dias. E o que era essa descongestão completa? Através de sintomas, sinais clínicos, ausência de edema, ausência de derrame pleural e de ascite, sem necessidade de escalonar o tratamento para uma descongestão maior. E os desfechos secundários eram morte ou reinternação por IC em 3 meses e o tempo de internação. Bom, então aqui nos desfechos primários, a gente tem aqui a descongestão completa em 3 dias e a descongestão na alta hospitalar. Esse primeiro gráfico aqui nos mostra a descongestão completa em 3 dias. Então, a gente teve que 42% dos pacientes do grupo acetazolamida teve uma descongestão completa, contra 30% dos pacientes do grupo placebo, que teve essa descongestão completa após 3 dias. Isso nos mostrou uma redução absoluta de 11,7% no grupo intervenção, com NNT de 9 pacientes para se obter uma descongestão adicional em 3 dias. Já em relação à descongestão na alta hospitalar, nós tivemos 78% dos pacientes do grupo acetazolamida completamente descongestos na alta, contra 62% do grupo placebo, com uma redução absoluta de 16,6% e um NNT de 7 pacientes necessários para que tratados para que haja a alta hospitalar sem nenhuma congestão residual, o que era associado a um melhor prognóstico, a uma menor taxa de reinternação.
Em relação à congestão, à evolução da congestão, os autores eles criaram um score clínico que era composto pela soma entre a presença e a intensidade dos sintomas de congestão, e isso permitia acompanhar de forma mais objetiva a resposta ao tratamento. Esse score, então, ele ia de 0 a 10, né? E ele considerava edema, ascite e derrame pleural, sendo que quanto mais próximo de 0, menor a congestão, e quanto maior a pontuação, quanto mais próximo de 10, maior era a congestão desse paciente. E esses pacientes recebiam as notas de score de acordo com os dias, né? Então, no início do estudo, após 1 dia, 2 dias e 3 dias. A gente observa aqui que o grupo da acetazolamida apresentou uma redução mais rápida em relação a esse score, e a diferença já aparecia ali no primeiro dia. Então, a linha vermelha que representa o grupo da acetazolamida já foi apresentando uma redução importante desse score desde o primeiro dia do tratamento, quando comparado ao grupo placebo. A linha da acetazolamida está sempre abaixo, então o score de congestão sempre menor do que o grupo que não recebeu a acetazolamida. Em relação à eficiência diurética, aqui nós temos a avaliação da diurese e da natriurese, sempre comparando os dois grupos. Então, as curvas iniciam-se ali no dia 0 juntas, e elas vão se separando desde o início do tratamento, sempre com a acetazolamida apresentando uma maior diurese e uma maior natriurese em relação ao grupo placebo, né? Isso nos mostra, então, que a acetazolamida fez não só o paciente ter uma maior diurese, mas também eliminar mais sódio, que é o principal objetivo ali da terapia descongestionante, né? Trazendo um maior benefício, uma maior eficiência para o diurético de alça que já estava sendo usado. Então, novamente, provando o benefício do bloqueio sequencial do néfron, né? Em relação aos desfechos secundários agora, em relação à mortalidade e reinternação. Então, a gente observa aqui que houve a melhora da descongestão que eu citei anteriormente, mas sem impacto em mortalidade ou em reinternação, porque não houve uma diferença significativa entre os grupos placebo e acetazolamida em relação à rehospitalização e mortalidade. Então, apesar da melhora da descongestão, o estudo não teve melhora nos desfechos compostos de morte ou reinternação por IC em 3 meses. Então, o benefício era realmente mais relacionado à fase aguda da internação, a fase de descongestão mesmo. Bom, e aqui o nosso forest plot mostra que o benefício da acetazolamida foi consistente em praticamente todos os subgrupos avaliados, né? Não tem evidência de que a idade, o sexo, a diferença de fração de ejeção, de função renal ou de etiologia da IC tenha uma mudança significativa no efeito do tratamento, né? Somente os pacientes que usavam doses maiores de diurético de alça em casa tiveram um benefício um pouco menor. Mas isso não quer dizer que a acetazolamida não teve benefício nesses pacientes, né? Ela foi homogênea em toda a população estudada, independente do subgrupo em que o paciente estava, que o paciente era encontrado. Bom, e sobre segurança e limitações, então, de efeitos adversos, a hipocalemia foi semelhante entre os grupos, hipotensão e lesão renal também semelhante. Não houve nenhum caso de acidose metabólica grave, e os pacientes tiveram boa tolerabilidade no grupo da acetazolamida. E algumas limitações foi que a população foi exclusivamente belga, então pacientes predominantemente de brancos, e a gente sabe que pode ter uma diferença ali em relação à resposta ao tratamento entre pacientes brancos e negros. O segmento foi curto, de 3 meses. O desfecho primário foi baseado em uma avaliação clínica da descongestão. Os pacientes em uso de SGLT2 foram excluídos, era um dos critérios de exclusão, e ele não observou um impacto em mortalidade a longo prazo. Então, o que a gente pode concluir? Nós concluímos, então, que a adição da acetazolamida ao diurético de alça aumentou significativamente a descongestão no paciente com IC aguda descompensada, né? Promoveu maior diurese, maior natriurese, um menor tempo de internação, apesar de não ter isso não ter se mostrado com impacto em mortalidade ou em reinternação em 3 meses. Então, aqui mais um trabalho que trouxe para nós
reforçou para nós a ideia de que o bloqueio sequencial do néfron otimiza a descongestão. Então, como o professor falou, aquele paciente que já está em doses altas de diurético de alça, mesmo assim com gesto, associar uma segunda classe de diurético que atue em outra área do néfron tem um impacto muito bom na descongestão, fazendo esse bloqueio sequencial aí. E sobre a nossa análise crítica do artigo científico, dos desfechos primários. A designação para os tratamentos foi randomizada, os pacientes foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento foi completo, a análise seguiu o princípio intenção de tratar, foi um estudo duplo cego, então a condição cega foi contemplada, os grupos eram similares no início do estudo, além da intervenção experimental, que era a inclusão da acetazolamida, os grupos foram tratados igualmente, com as mesmas doses de furosemida, em relação às doses que eles já usavam em casa. Os resultados podem ser aplicados sim nos nossos pacientes. Nem todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, porque os pacientes não demonstraram redução de mortalidade e de reinternação, e os benefícios superam sim os riscos. Então, esse trabalho veio mostrar para nós que o bloqueio sequencial do néfron é uma terapia muito importante, muito boa para a descongestão dos nossos pacientes refratários às altas doses de diurético de alça ali na internação por IC aguda descompensada. Mari, parabéns mais uma vez pela apresentação. Esse trabalho é um trabalho, de certa forma, até revolucionário, porque ele não traz bem uma droga nova, né? Mas ele traz uma droga antiga, que, assim, é amplamente utilizado pelo pessoal da neurologia, né? Nesses pacientes com hipertensão intracraniana, já conhece esse efeito natriurético, e muito daquele racional que eu falei agora há pouco, né? Então, se o paciente está muito congesto, você usar uma droga endovenosa para fazer esse bloqueio sequencial de néfron, provavelmente a gente vai esperar uma resposta melhor do que uma droga por via oral, né? Como o Halsted falou também, né? O ideal aí nessas primeiras 24 horas, você tentar retirar de 3 a 4 litros, né? Para tentar reduzir um pouco daquela pressão de enchimento, melhorar a pressão de perfusão venosa do sistema renal como um todo, e de todos os sistemas intraabdominais, né? E só depois das 24 horas que a gente tenta manter aquela meta ali de menos 500 a menos 1.000 por dia, dependendo do paciente, por muito da questão do acomodamento intravascular, né, que eu também falei na aula passada, né? Então, não adianta você ficar tirando 3 litros todo dia, porque você tem que lembrar que essa congestão vai estar no terceiro espaço. Então, você precisa de um tempo ali para que aquela água que está no terceiro espaço se acomode novamente por mecanismo de contrapulsação para o intravascular, para que você consiga gerar uma descongestão efetiva, né? Senão você vai ter aquele típico paciente mal distribuído, que a gente fala, né? Que o nefro odeia esse termo, mas que é o paciente que persiste com congestão, com pressão de enchimento elevada, mas que você tirou rápido demais e o intravascular está depletado. E aí o Advor veio trazendo essa antiga medicação, mostrando uma resposta natriurética imediata, gerando uma descongestão que levou, inclusive, a melhora dessa percepção clínica do paciente, né, diferente do trabalho anterior, mas como a Mari bem pontuou, são desfechos substitutos, né, a gente não está falando aqui de redução de mortalidade, de redução de internação, mas na IC, é aquilo que eu sempre falo para vocês têm que procurar dar alta para esse paciente o mais seco possível, né? Quanto mais congestão residual esse paciente tiver, maior a chance dele reinternar num curto espaço de tempo, né? E aí vocês têm que lançar a mão do arsenal que vocês têm. Sempre lembrando aquilo que eu sempre falo beira-leito, né? Se o paciente tiver uma IC muito grave, não seguia só pelo raio-x que o paciente vai ter acomodação
desse excesso de líquido no espaço linfático, então o raio-x nem sempre vai estar branco, não vai ter cefalização de tramo. Muitas vezes o paciente não vai estertorar, porque, como eu falei, vai estar no vaso linfático, não vai estar no capilar, então sempre tiver à disposição POCUS, essas coisas, é interessante para esse manejo, né? E aí, eu sempre falo também da fisiologia, que talvez o sinal que vocês mais têm que procurar ali à beira-leito, se não tiver à disposição, seria o refluxo hepatojugular, né? Que seria meio que um sinal indireto que você continua tendo aumento de pressão de enchimento, né? Porque, por exemplo, a turgência, se o paciente vai uma insuficiência de cúspide importante, uma disfunção de VD, ele pode ter, né? O estertor, se ele tiver uma pneumonia, ele tiver uma fibrose pulmonar, ele pode ter. E aí, procurar esses sinais com maior fator de verossimilhança, né? Um ponto interessante que o pessoal da IC também sempre comenta é que, assim, como a acetazolamida vai ter essa questão da reabsorção do bicarbonato, as análises pós-hoc sugerem que talvez o paciente, para você considerar mais fortemente a acetazolamida, é aquele paciente que já está com uma alcalose metabólica. Então, assim, às vezes é muito comum, pelo mecanismo de tampão, quando você começa a usar o diurético, o paciente começa a ter um aumento de bicarbonato e ureia, né? E aí, nesses pacientes que já estão com bicarbonato aí, e o número mágico seria 27, talvez sejam os pacientes que melhor respondam à acetazolamida. As duas últimas considerações, que o próprio Luiz falou, tem uma entrevista com ele, se vocês procurarem no YouTube depois da apresentação do trabalho, para a ESC, onde ele é questionado, inclusive, por 2 brasileiros, do uso associado da dapaglifosina, né, do GLT-2, e ele coloca que, como esse trabalho foi conduzido na mesma época onde os GLT-2 estavam sendo investigados para IC, eles acabaram não tendo esse uso associado, mas que por mais que eles atuem ali no tubo contorcido proximal, eles atuam em mecanismos diferentes. Então, ele acredita que a dapaglifosina é uma droga que já está bem consolidada e ela tem que ser usada cronicamente no paciente para IC, e que a acetazolamida seria, na verdade, aquela medicação que você faria ali por alguns dias na descompensação aguda para tentar chegar a uma congestão mais rápida, né? Naquela medicação que, se você seguir fielmente o trabalho, você não vai usar cronicamente. E um último ponto que ele foi questionado é da questão do uso da acetazolamida via oral. Então, no Brasil, a gente, felizmente, não tem acetazolamida por via endovenosa, a gente só tem a disponibilização da via oral, e aí foi muito questionado. Ele falava que, provavelmente pela questão da congestão do intestinal também, né, das alças intestinais, que não teria o efeito, né, e a gente teria que seguir realmente o desenho do estudo, mas no European Heart Failure, né, do ano passado, Congresso Europeu de Insuficiência Cardíaca, eu sempre falo para vocês que eu acho gozado isso, né, uma interna indiana entrou em contato com o e-mail, com o Mullins, falando que na Índia eles não têm também acetazolamida por via endovenosa e pedindo orientação para replicar o trabalho com acetazolamida via oral. E aí ela levou para apresentar no europeu do ano passado, o COF, Heart Failure, onde foi o mesmo desenho do Advor, mas com acetazolamida via oral, na dose aí de 500 miligramas também, mostrando também um aumento na natriurese e melhora da descongestão, só que com um efeito um pouco mais robusto, né, não tão acentuado, provavelmente por conta desse edema de alça. Acho que falei tudo que eu queria falar. Se a Nath ou o Raul, se quiser comentar alguma coisa também. Fala, Janine, eu acho que a Nath, ela não está conseguindo mandar mensagem. Então, assim, o que o Janine falou é essencial. O interessante desses trabalhos é que eles permitem a gente ter várias estratégias em relação à descongestão.
Então, hoje nós temos evidência com a cetozolamida, nós temos com o tiazídico, nós sabemos que a espironolactona também tem esse padrão de descongestão, não precisa ser dose alta, pode ser uma dose menor, com mais ou menos a mesma equivalência. E a gente tem que usar isso como uma estratégia. Não vai, assim, num paciente usar a cetozolamida, que é menos disponível, mesmo sendo o Diamox utilizado, o nosso padrão é furosdiurético de alça, depois associação com o tiazídico. Se o paciente já está em insuficiência cardíaca, ele já vai estar com a espironolactona, então você já está fazendo bloqueio triplo. Faz sempre avaliando a resposta, podendo aumentar a dose. Existe uma plausibilidade da utilização da cetozolamida oral, porque a absorção oral dela é de 70% a 90%. Então, ela é uma medicação que é muito próxima à ação oral e venosa, com as ressalvas que esse paciente vai estar congesto durante essa internação, mas teria essa plausibilidade. E uma outra questão é que a cetozolamida também tem uma alta ligação com a albumina, muito parecido com a furosemida. Então, em tese, se o paciente for hipoalbuminêmico, você vai ter que usar uma dose maior dessa albumina para ter ação. Mas eu utilizaria como estratégia sempre que nem o Janine falou. Uma alta redução de carga volêmica no primeiro dia e uma redução gradual nos demais dias, já que a gente não está tirando o líquido total do intravascular, a gente quer tirar o líquido do extravascular. E sempre com meta. Aqui vale um adendo que esses trabalhos, quando o resultado final aparece no jornal, é assim, diurético não tem o efeito esperado. Aqui é muito parecido com o NT-proBNP, né? A gente sabe que a gente não deve guiar o NT-proBNP para dar alta em relação à volemia. Mas com certeza, quando você dá alta com o NT-proBNP sem aquela redução de 30%, o desfecho do paciente é pior. Então, a gente tem que saber, uma coisa é o trabalho, mas o paciente com gesto da alta com ele é sempre ruim, porque o risco de internação em 30 dias e 90 dias nesses casos com gestos é quase 50%. Então, um custo a mais para o hospital e um desconforto a mais para o paciente. Então, muito bom ter essas várias estratégias de terapia. Sem contar o período vulnerável, né, Alcide? Eu acabei de abrir aqui o esquema que você me mandou, cara. Compartilha com eles aí esse slide 10, cara. Gostei bastante. Consegue compartilhar pra gente? Está no seu computador? Assim, compartilhar aqui agora? É? Deixa eu pegar aqui. Eu não consigo porque eu estou no celular. Eu acho que tem que ser. Acho que vai ter que ser. Depois manda para eles. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar o computador aqui. Eu coloco e você explica, então. Não sei como que eu faço para entrar na apresentação aqui. Putz, eu coloquei em tela cheia aqui, mas não foi. Aí, você quer falar para a gente um pouquinho, Então, Halstead? esse daqui, pessoal, ele é um slide baseado numa própria apresentação do Mullins em relação aos principais trials, né, que avaliaram a descongestão. A gente vê que continua sendo o nível de evidência C, porque não reduz mortalidade, e porque a maioria dos trials, elas são trabalhos pequenos, né? O 12 vocês já viram, alta dose versus baixa dose, infusão contínua versus infusão em bolos. Alta dose foi melhor na descongestão. Esse CARES foi a comparação de
protocolo de descongestão venosa versus ultrafiltração, mas aqui era protocolo, era obrigado a reduzir de 3,5 a 5 litros por dia, e mostrou que a ultrafiltração não foi melhor, com mais complicações. Esse ENATIC-ADF é um trial que testou protocolo de descongestão com 2 parâmetros de análise. Sódio urinário, então tinha que usar furosemida, para o sódio urinário ser acima de 50 mEq por litro, então você tinha que mostrar que o sódio estava sendo eliminado, e diurese acima de 100 ml por hora. O que esses trials todos mostram é que prescrever furosemida de manhã, reavaliar à noite, não funciona. Agora, quando você faz reavaliação precoce com algum parâmetro, aí funciona. Aí o Edvor, que vocês viram agora, o Clorote também. O Athena foi um trabalho também 2x2 fatorial, que testou espironolactona alta dose, 100 mg versus 25 mg, e espironolactona versus placebo. E mostrou que teve descongestão, mas a alta dose de 100 mg não foi melhor que a de 25. Então, não precisa usar espironolactona com bloqueio sequencial 100 mg. A gente não tem evidência da alta dose. E esse Transform-ADF foi a comparação de furosemida versus torcemida, porque existe uns trabalhos de fisiologia que mostram que a torcemida teria melhor absorção oral e teria uma ação antifibrótica, mas no desfecho final não teve grandes diferenças. Então a gente não precisa aqui no Brasil ter torcemida em relação à furosemida, você pode usar, mas a torcemida queria mostrar ações a mais que nem a estatina pleiotrópicas, além da furosemida. Então, com certeza tem mais trabalhos que foram publicados, mas esses são os que a gente tem que saber no dia a dia. Top, nossa, massa demais. Obrigado aí, cara. É interessante, depois eu vou procurar um esqueminha, eu achei que tivesse num artigo aqui da Sociedade Brasileira, mas eu não achei. Falando dessa questão do sódio urinário, era algo que eu até queria usar mais, turma. Mas o pessoal da IC defende que depois de você fazer o diurético, o certo seria você dosar esse sódio urinário 2 horas depois. Eles colocam um corte ali que se você tiver uma expressão de sódio acima de 70 mEq por litro, e assim, o exame é o mesmo que a gente dosa no sangue, então teoricamente qualquer laboratório poderia fazer. É sinal que esse diurético foi efetivo em levar essa redução, essa eliminação de sódio. E se você teve uma excreção de sódio menor que 50 mEq por litro, é porque provavelmente esse paciente está com algum sinal de resistência diurética, e aí você teria que avaliar se vai aumentar a dose de diurético ou fazer terapia sequencial de néfrons, mas é uma coisa que o pessoal da IC está batendo muito aí atualmente, acho que a gente pode começar a considerar. Certo, turma? Mais alguma consideração? Um questionamento? É isso. Mari, parabéns pela apresentação, tá bom? Semana que vem a Cris vai falar para a gente sobre a solução salina hipertônica, para vocês conhecerem um pouco, apesar de a gente usar pouco também. E aí a gente já vai dar entrada sobre os inotrópicos. Ela vai falar um pouco da butamina e o grande trabalho que trouxe da butamina, para vocês entenderem um pouco de como as evidências são colocadas também. Uma boa sexta-feira, gente, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau.